Olá pessoal, tudo jóia? Bom, aproveitando aqui o ensejo, sobre algumas perguntas que foram feitas e sobre o porquê que às vezes eu comento sobre isso, de uma forma um pouco mais superficial. Porque a pergunta é se existe algo que é real. Porque eu falei sobre sonhos, falei sobre a questão de ilusões e fizeram a pergunta: existe alguma coisa que é real? Eu não tenho uma resposta para dar sobre isso, eu acho que ninguém deva ter, ou não deveria ter. Porque a partir do momento que a gente define o que é real, a gente deixa de existir praticamente. Que é a questão da identificação. O que é real ou não depende de onde nossa consciência está. Então, o que é real? O que você sonhou, o que você lembra de ontem, o que você lembra de repente de uma vida anterior ou de alguma outra sua passagem pelo universo, independente de crenças espiritualistas, tá? Estou falando de consciência. Se a gente pode estrela cristalizada de certa forma, né? Porque o corpo humano, se a gente for entender, que nem o pessoal fala, né? A gente é pó de estrela, a gente veio do espaço, assim como a Terra e todas as coisas. A gente pensar no universo manifesto enquanto essa pequena parte do universo que se conhece é muito pouquinho, né? Então, de tudo que se sabe cientificamente hoje é muito pouco em relação à energia, tanto é que se descobre dia a dia coisas novas. Então, ninguém é dono da verdade. Ninguém pode desmerecer nada em relação a isso. Tanto que é descoberto pela ciência como pelo meio espiritualista. Não é porque não se provou que não existe. E não porque se provou que esse é o final da coisa. Porque muda, os ciclos mudam, né? A gente já teve culturas na Terra muito mais avançadas que a ciência atual. E isso se perdeu também, a nível manifesto, a nível terrestre. E está voltando muitas tecnologias de antigamente, assim como em outros locais. Mas isso não é o assunto, não é o propósito. O fato é que é uma constante mutação. E é por isso que eu fiz um texto uns 15 anos atrás, mais ou menos 10, 15 anos atrás, e publiquei um textinho. É bobo, é simples, mas era um texto onde eu me desculpava naquela época, né, com as pessoas que passaram pelo meu caminho até aquele ponto em que eu estava. Porque eu costumo falar pro pessoal, e eu sei que isso parece meio místico, meio ilusório, e é compreensível. Ninguém precisa acreditar nessas coisas. Mas a gente não morre só quando sai do corpo, né? A gente pode passar por muitas mortes, mesmo estando em vida. E isso é muito bonito, eu acho muito precioso a gente morrer várias vezes. Então eu falo que eu mesmo morri muitas vezes usando esse corpo. Porque cada vez que a gente tem um start, né, cada vez que a gente tem um insight, que o pessoal fala, cada vez que a gente salta um pouquinho e recorda quem a gente realmente é, porque na verdade não é que a gente se torna melhor, a gente deixa de ser pior. O pessoal acha que muita gente fala assim, ah não, quando você começa a despertar alguma coisa, quando você começa... O pessoal usa o termo se iluminar, mas eu não gosto muito porque fica muito místico isso. Então vamos dizer, quanto mais consciente você se torna de você mesmo e do meio em que você está e do próprio universo, isso muda tudo. Então é como se você não se tornasse melhor, você só se tornasse menos ruim em relação a você mesmo. E aí que está o segredo. A gente não tem que ser melhor que os outros, a gente tem que se melhorar. E eu sei que parece um pouquinho coisa de autoajuda, mas não é, é um fato. Só que a gente tem que tirar as máscaras, né? Tem que deixar cair os véus. O pessoal chama de véu de Maia. Basicamente, a gente tem que passar por alguns infernos antes disso. E cada inferno que a gente salta, a nossa consciência salta junto. Costumo falar que a gente tem que passar pelo menos pelos 7 infernos, para depois descobrir o restante, né? Então são 9 infernos no total que a gente tem que passar. 7 são os mais conhecidos. Depois a coisa começa a ficar interessante. Quando a gente começa a limpar esses infernos todos, aí a gente começa a enxergar algo que está por baixo. E aí não faz mais sentido. É por isso que eu falo, não se preocupem muito quando vocês estão começando a praticar algo, quando vocês estão começando a buscar algo. Só não tentem criar comparativos ou criar discórdias para com vocês mesmos e para com os outros, porque isso só machuca e não resolve. Toda a parte interna que a gente desenvolve é sempre sozinho. Você pode ter uma sangha, um grupo, uma tribo, uma comunidade praticando junto, mas ainda assim o trabalho é individual, até que você realmente se dissolva no coletivo e assim sucessivamente. Mas até isso você tem que trazer para o seu corpo, tem que ver o que está ali. Energeticamente, o nosso corpo físico carrega memória.
nos músculos, nos tendões, nos ossos principalmente. Então existe memória ali dentro, dessa e de outros tempos, tanto em relação à questão genética familiar, como em relação à energia ancestral. A gente tem que limpar as duas pontinhas, né? A gente tem que limpar a pontinha que a gente nasce dentro desse corpo, com a carga genética, independente de compromissos kármicos ou familiares ou espirituais, e a gente tem que depurar também a nossa própria carga energética ancestral, que tem a ver com o nosso Dharma, com o nosso propósito de alma. Então a gente tem que limpar as duas pontas até que tudo isso se equilibre. É igual quando a gente vai trabalhar alguma técnica, alguma prática para equilibrar fogo e água, para equilibrar sol e lua, masculino e feminino, yin e yang. Isso é tudo termo, isso é tudo rótulo. Na prática, o que a gente quer fazer? Dissolver tudo isso, para que a gente se torne um pouco mais consciente em relação a gente. E é por isso que eu estava falando desse texto que eu escrevi lá atrás, estava lembrando dele hoje por algum motivo. E ali eu pedi desculpa, porque desde a infância, né, a gente passa por N situações. Porque quando a gente cresce no meio social que a gente vive, principalmente no meio onde eu fui criado tudo, a gente vê muitas coisas boas e ruins. E algumas te ajudam, te impulsionam, e outras te travam, te paralisam. Às vezes por medo, às vezes por receio. Algumas pessoas se tornam mais agressivas, outras não. Então depende muito do meio. E o nosso corpo, a nível manifesto, é como se fosse o próprio universo. É por isso que a gente fala que é microcosmos em relação ao macrocosmos. Todo o universo está dentro da gente também. E o fato é que quando a gente está na adolescência, na infância, tem todo um ciclo hormonal que está sendo cumprido. Quando a gente vai amadurecendo, vai ficando mais velho, agora eu já na casa dos 40, a gente vai percebendo isso de uma forma diferente em relação ao nosso próprio corpo. Isso tem a ver com a maturidade física, com a maturidade do nosso corpo mental, que é um corpo de informações, basicamente, de repetição de informação, e também com a nossa consciência em relação a gente. É por isso que tem pessoas que amadurecem mais rápido ou não em relação a si mesmas, porque não tem a ver com a idade, tem a ver com você acessar quem você é. Eu repito isso em quase todo vídeo que eu falo, né? De recordar o que esqueceu, o que Sócrates falava, porque é muito sábio essa palavra tão simples, né? Recordar. É uma coisa muito perfeita, porque o espírito não evolui. Não existe ciclo de evolução, existe experimentação. Se tudo se desdobra do sutil para o denso, por exemplo, agora estão começando a entender que a partir da luz se forma matéria. Isso é o que vai dar resultado mais para frente em questão de materialização de coisas. Mas vamos entender assim, tem coisas além disso. E o que forma a luz? E o que forma a vibração? E o que forma o som? A vibração original do som? Então tem muito mais coisas que a gente vai descobrir também cientificamente, mas que a gente também pode acessar de uma forma interna pelo nosso microcosmos. Então é por isso que eu falo que eu morri muitas vezes. Não tem a ver no sentido de uma morte como término, e sim transformação, porque a morte não é um fim, é uma transformação. Sempre para melhor, porque mesmo que a gente saia do corpo e se encontre em uma situação pior, isso tem a ver com o nosso estado de consciência, e não com o bem ou o mal. Quem vai para o umbral, para algum inferno, para qualquer outro lugar, para um planeta mais denso, vai por afinidade. Não do que se diz, não do que se escuta, não do que se fala, mas do que se sente. Porque a conexão, o magnetismo, a ressonância é isso. É atratividade interna. Não por magnetismo, opostos se atraem, mas por semelhança, né? Semelhantes se atraem de uma outra forma, porque fazem parte da mesma essência, da mesma forma ou da mesma qualidade de energia. Isso é muito bonito. Então a gente tem escolhas para fazer, e isso está sempre dentro da gente, né? Então a gente morre muitas vezes na vida, cada vez que a gente salta e deixa a tranqueira para trás, dissolve isso, queima, né? E aí entra a questão da desculpa. Não que qualquer desculpa, qualquer pedido de perdão justifique alguma coisa, mas o que justifica é a gente entender que teve algo falho. E é por isso que eu acho tão ridículo a pessoa falar: não me arrependo de nada do que fiz. Eu acho muito esquisito isso. Porque se você não se arrepende no sentido de se perdoar e perdoar ao outro em relação a qualquer coisa, quer dizer que você não aprendeu nada. Se você não se arrepende, o que é arrependimento? É você perceber que aquilo que foi feito foi um equívoco. Não tem a ver com culpa. Arrependimento e culpa são coisas distintas. Você se culpar é um problema. Agora, você se arrepender é saudável.
É sinal que você é inteligente, que você reconhece que aquilo lá não foi uma coisa legal. E aí quando você corta a identificação com aquele sentimento, com aquela emoção, mesmo que você não consiga pedir um perdão, uma desculpa fisicamente, que o faça de cima para baixo, direcionando a tua intenção, o teu sentimento, a tua vontade para que aquilo limpe. E aí você começa a cortar o vínculo do que aconteceu lá atrás. Porque é só uma memória. Só que é uma memória que você pode estar carregando e a pessoa também que passou por aquela situação está carregando. Só que quem está presente hoje não é a pessoa que estava lá. É só a memória que a gente lembra em relação a essa vida. E outras vidas, e outros locais de experimentação. E outras vivências que a gente já teve nesse corpo e fora dele. Como homem, mulher, ET, fantasma, não importa. São experimentações, né? Então a gente tem que buscar entender que tudo isso é passageiro e imutável. E a gente carregar uma memória danosa, que não é benéfica, dessa vida ou de outras, como uma forma de culpa, como uma forma de medo de não se permitir melhorar, isso não traz saúde, isso não traz melhoria nenhuma. Então a gente descarta aquilo que é inútil e começa a cultivar aquilo que é útil e benéfico. Como aquela frasezinha de Gautama Buda que eu sempre comento, né? Transformar algo inútil em algo benéfico e útil. A gente tem que transformar, tem que cultivar para que isso floresça. E a gente passa por mortes físicas, mentais, espirituais, até certo ponto, né? Porque o espírito não morre. Mas a gente tem que se transmutar o tempo todo, que é a eterna mutação. E quando a gente começa a recordar quem a gente é dentro e fora, começa a lapidar de dentro para fora, as coisas tomam outro corpo. E aí as coisas ficam um pouquinho mais simples. Só que o problema da simplicidade é que as pessoas querem algo complexo, que seja difícil e muito mirabolante. E aí continuam se iludindo, né? Porque criar coisas difíceis e mirabolantes é bom também. Para quem gosta de novela, para quem gosta de filme, no sentido de viver esse filme que se cria. A gente gera os hologramas que a gente precisa de passar. Não por mal, mas por uma experimentação. Quer experimentar? O universo foi feito para isso. Então é o nosso holodeck pessoal, né? Para quem gosta de Jornada nas Estrelas, a gente não cria. É igual o mundo dos sonhos. Eu estava trabalhando com o pessoal hoje, né, explicando algumas coisas. Eu falei, o que é o mundo dos sonhos? É um mundo que você pode criar coisas, é uma dimensão paralela que você cria. Então a gente vai ali como uma lousa branca que a gente pode fazer o que quiser sem interferir, que é diferente de plano astral. O plano astral é um plano manifesto, assim como o plano físico. Então tem certas peculiaridades outorgas e você tem até certo ponto que você pode alterar aquela realidade, que é sustentada por uma outra divindade, por algum ser. Tudo é formado de cima para baixo, do sutil para o denso. Não tem a ver com melhor ou pior. O denso não é pior em relação ao sutil. São só qualidades da energia. Todas coexistem ao mesmo tempo, no mesmo espaço. Só que isso é só místico. Então, a partir do momento que a gente começa a saltar a consciência, a gente muda também. E aí muda até a forma de se conscientizar em relação a isso, em que tudo tem uma certa perfeição e uma certa ordem dentro do caos. A partir do momento que a gente respeita as leis do céu e da terra, que não tem nada a ver com a lei dos homens, né? A gente respeitar a própria energia, que é manifesta e manifesta em todas as coisas, a gente passa a entender um pouquinho o que é realmente amar. E não só no sentido folclórico, não só no sentido de paixão ou tesão. Um pouco além disso. Isso começa a ser percebido com compaixão, com fraternidade, né? Não com blá blá blá. Muita gente fala, pouca gente faz. Estou falando na intenção. Não é falar polido e bonitinho. Por isso que eu falo que eu sou dono da verdade. Posso estar falando aqui lindo e maravilhoso, como qualquer bom orador. Que não sou também, por sinal, né? Falo um monte de besteira, um monte de coisa errada. Por sinal, até palavras erradas, né? Então, nem para isso eu não vou funcionar direito. Não é a minha função. Mas, enfim, para quem sabe orar bem, convencer as pessoas, para quem sabe se expressar bem, convencer as pessoas é muito simples. Mas se a pessoa não se convencer de quem ela é realmente, buscar e dar aquela cavucada lá no fundo para descobrir o que tem que melhorar ali e o que tem que limpar essas memórias, né? Por exemplo, para vocês, como eu falei outra vez, para vocês, o que vocês estão escutando agora é o meu passado, porque eu já gravei, já publiquei, já foi. Eu nem estou lembrando mais do que eu falei aqui daqui, sei lá, 15, 20 minutos. Porque o propósito é, aconteceu, aconteceu. Passa, solta, relaxa.
Se você fez o exato momento bem feito, o momento depois você tem que estar relaxado. Pô, fiz o meu melhor, não fiz? Então tá bom. Qual que é o problema? Quando a gente começa a fazer alguma coisa, não mais como uma criança, não de uma forma inocente, mas sempre querendo competir ou ganhar algo em troca. Eu só faço isso se eu tiver aquilo. Só vai acontecer assim se eu tiver assim. Isso é natural, é a lei do comércio, né? É o dar e receber. Isso é comércio. Quando a gente anda de mão dada com a energia ou com a nossa própria consciência, tudo aquilo que a gente faz ou tudo aquilo que a gente recebe do outro não tem uma expectativa de que algo bom ou ruim aconteça. É simplesmente uma mutação. Ai, mas isso é tão esquisito, oh meu Deus, é tão místico. Tá falando um monte de besteira. Sim, isso é tudo ilusão. A gente tem que se desprender disso também. Então eu tô falando que é assim, tô falando que não é assim. Porque não adianta eu falar que isso é a verdade, a não ser que se experimente. O que eu estou incentivando é para que as pessoas experienciem a própria morte de si mesmas, mas não de uma forma destrutiva, não de uma forma suicida, no sentido de ignorar as coisas do mundo físico ou não, de só se tacar de cabeça nos temas de cunho espiritualista e esquecer de pagar conta ou de tratar bem quem está do teu lado, esposa, marido, cachorro, gato, papagaio. E ao contrário também, né? Ignorar completamente todo o resto que não se conhece por não haver incentivo. Então a gente tem que unificar interno e externo, espiritual e material. Ignorar ambos, melhor ainda, se conseguir ignorar os dois, foque no presente, porque se você ignorar ambos, o material e o espiritual, você está plenamente consciente de você, plenamente presente. Então já não existe necessidade de acreditar ou se ater a algo. Você está ali, sabe quem você é e você sabe onde você está. E se for esse o caso, você é um ser muito benevolente, muito compassivo, que já não está mais preso a nenhum foco de realidade. Compreende a própria mutação e se torna parte da própria mutação. Então é sorrir e deixar fluir. Acho que deu para dar uma respondida por cima, né, dentro do possível, mas o fato é que a gente morre muitas vezes a partir do momento que a gente deixa aí aquilo que não tem mais que nos prender. Então sim, quem me conheceu no meu passado, é pouco provável que ainda exista aquilo que eu era, tanto quando eu era criança, quanto quando eu era adolescente, entre situações boas e ruins, quanto que eu fui há 10 anos atrás, quanto quem eu sou hoje. São ciclos. E talvez daqui a, sei lá, 1 ano, 10 anos, 50 anos, cada vez que a consciência salta, a gente recorda um pouquinho mais e se sente um pouco mais tranquilo em relação a gente mesmo e ao próprio meio. A não agressividade, a não violência não é uma coisa que a gente busca, é só uma coisa que a gente reconhece. Que qualquer coisa que se torne muito raivosa, muito violenta, que gere ódio, a gente se machuca. Por mais que seja feliz momentaneamente em relação a alguma coisa, é ilusório, porque isso não é permanente, né? Assim como a felicidade também não é permanente. A mente arrasta a gente, né? Como um pêndulo entre felicidade, tristeza, enfim. A gente quer achar um estado de paz, que é o que eles chamam de vazio primordial, que é a própria harmonia. A gente busca isso, o centro de todas as coisas. Aquele ponto da onda, né, que a gente fala da onda de som, tem a crista, tem o vale e tem o centro. O que não se move é o centro. A gente busca esse centro, mas de uma forma consciente. A gente busca pegar o barco de Anubis ou atravessar o limbo. Então, quando a gente passa por esses inferninhos, são chatos, são difíceis, sim, né? Não é nada gostoso. Mas depois que passa isso, a gente começa a frequentar os céus. Depois que a gente frequenta os céus, a gente percebe a vacuidade das coisas. Só que isso só de palavra é ilusório. É besteira, né? Até porque, independente de qualquer um que tenha realizado isso ou não, ainda assim, usando um corpo humano, a gente está suscetível até certo ponto a qualquer tipo de dor, prazer, alegria, felicidade. E não tem nada de mal nisso. A gente só reconhece de uma forma diferente. Não quer dizer que não vá doer ou sofrer. Quer dizer que a forma como a gente reconhece muda. Quer dizer que não vai ser alegre, feliz, lindo e maravilhoso. Isso também é mutável. Então, reconhecer a mutação das coisas é também uma forma de a gente se libertar. Então, isso faz parte do caminho. E é o caminho que a gente vai andando. Tá certo? Um abraço, tudo de bom.